Repare que ali começam a nascer esses farsantes, que entenderam que a função deles é ser resistência, é ficar transformando em calor para esquentar as próprias carteiras e os próprios projetos pessoais. E aí você tem o surgimento do bolsonarismo. O Bolsonaro é a grande resistência, que é o cara que pegou toda aquela energia e fez nada com ela. Fez absolutamente nada com ela. O youtubers, formadores de opinião ridículos, vendedores de curso, Brasil Paralelo. Qual é a função social do Brasil Paralelo? É um grupo de caras ganhar dinheiro montando um aplicativo que está permanentemente denunciando a hipocrisia. É uma máquina de fazer dinheiro denunciando a hipocrisia. Acho que é a mais óbvia de todas. E aí toda aquela energia da classe média brasileira que tava puta, que tava quebrada, essa energia virou nada. Virou absolutamente nada. E isso é meio desesperador, porque os anos vão passando e a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar como nação. Eu não sei, tá? Eu não sei quando as pessoas vão despertar. Ou nem todas, porque eu acho impossível que as pessoas... o povo despertou. Isso é uma ilusão, tá? O povo tá permanentemente preso em ideologia, porque o povo, né, especialmente a base da pirâmide, tá desesperado para algo muito simples que dê sentido à sua existência. Eles sequer vão fazer aquele questionamento do tipo, o que é existir? Né? Ser ou não ser, eis a questão. Né? Não, o povo só quer assim, me dê um sistema de valores, me dê uma explicação por que eu nasci e como eu devo viver e o que vai acontecer depois de eu morrer. E vai ter um monte de gente oferecendo explicações muito fáceis e baratas para isso. E a política, tá, tanto quanto a religião, entrega isso. Ela entrega do sistema de valores ao sistema... Esse é um sistema de significados. Entrega uma série de significantes. Então as pessoas vão preenchendo as vidas delas com muitos significantes. E acham que tudo tá fazendo sentido. E vai ser muito difícil, né? Você falar, olha, tá... o estilo de vida que o seu pastor, que está tomando uma parte do seu salário, quando o pastor é picareta, porque existem igrejas sérias, e que combine, que se amarra com o político que, enfim, você vota, né, e que usa o argumento do pastor para tomar, isso é tudo de mentira, você está só sendo roubado. O que você está tirando dessa pessoa quando você fala isso, hein, Riso? Você está tirando o significado da vida dela. A vida dela... Por isso que é muito difícil você tirar... Né, eu vou pegar dois exemplos aqui. O Neide, uma mulher casada com o seu marido, está no seu segundo casamento, agora ela tem 2 filhos. Ela conheceu o segundo marido na igreja, porque o primeiro marido dela era um cara meio ruim, ela é uma pessoa de classe C, se tornou uma mulher evangélica, e aí a igreja é bacana, deu muito significado para a vida dela, e aí aparece um político bolsonarista de direita que está defendendo os valores dela, e Neide vai defender tudo aquilo, do político ao pastor que foi comprado por aquele político, para ter esse sistema de valores. Neide tem muito a perder em deixar de acreditar no político e nas promessas que o pastor, que o político fez para ela. Assim como Cleide. Cleide é uma mãe solteira, vamos dizer que mora na periferia de Belém, que recebe auxílio Bolsa Família e que acha que o painho Lula lhe deu tudo. Porque já há quase 20 anos ela recebe auxílios do governo, vota no PT, e os políticos indicados pelo PT entregam pequenas coisas pra ela e ela se sente amparada por esses caras. Neide e Cleide, vejam só, meus amigos, terão muita dificuldade em ser convencidas, tá, de que isso tudo é farsa. O preço que elas pagam por deixar de acreditar na mentira é muito grande. Mesmo Neide e Cleide entendendo que elas podem, por exemplo, continuar na sua igreja ou recebendo seu auxílio sem depender dessas duas figuras. Tá? Isto é um raciocínio que é complicado, é um raciocínio que vocês têm que levar em consideração, tá? Porque todas as vezes, absolutamente todas as vezes que a gente pensa nesse processo de popularização do nosso discurso, esse discurso virá necessariamente com uma luta. Que é a luta em trazer essa pessoa, tá, do véu de ilusão que ela tá,
para uma realidade mais concreta que poderá ser benéfica a ela se ela encarar essa realidade justamente com um pouco mais de consciência, tá? Mas não será fácil. Por isso que o nosso trabalho começa antes de tudo com os mais jovens, pela própria natureza de questionador dos jovens, e os mais instruídos. Então a gente vai começar necessariamente com um nicho. E aí a gente começa a construir realidade e a gente começa a afetar a realidade das pessoas, inclusive de Neide e Cleide, com a ação dos nossos líderes, a ponto de a gente gerar massa crítica. E aí, um momento, o Neide e Cleide falam, não, isso aqui faz sentido e nós vamos construir. É difícil, mas vai demorar tempo. Mas não existe outro caminho. Tá? Não existe outro caminho. Fala que o Trump encontrou o Putin hoje, temos notícias disso? Voltando, fazendo a curva, eu esqueci aí, o Riso ia botar, tava na tela. Vamos lá. Só pra vocês verem o negócio do não à imprensa, né? Não à imprensa falou do Kim, né? Só pra vocês entenderem as máquinas de inutilidade, os gastos ineficientes de energia. Quem foi lá comentar no não à imprensa? Adivinha? Nando Moura, oficial. Foi lá, com toda a burrice dele, que é impressionante. O cara realmente não puxou pro pai em várias coisas. O pai era um professor, definitivamente esse aí também... Né, nessa área não puxou pro pai e botou: o Kim votou pelo aumento do número de deputados, teatro bonito. Veja, o Danilo Gentili, que era ou é amigo do Nando, tava, né, no site dele comemorando uma vitória de todos nós, e vai o cara mentir pura e simplesmente porque sim. O cara vai e mente porque sim. Qual assim? Eu olho uma parada dessas porque assim, a gente sabe como é que funciona o bolsonarismo e tal, e esse cara se diz um cara que combate o bolsonarismo. O bolsonarismo nunca saiu dele. Como um cara que ficava perseguindo familiares, lembro dos comentários a respeito da minha irmã, vagabundo, lixo humano, um rato, né? É burro, e aí ele vai lá com a burrice dele, é uma burrice recheada de má fé, de rancor. Aí ele vai e mente no post dos outros. Lógico que as pessoas que conhecem ele vão ver, pô, mas que negócio constrangedor. E é um cara que não cansa de ser humilhado lá pelo Renato, né? E vai lá e posta um troço desses. O Kim votou pelo aumento do número de deputados, teatro bonito. É mentira, o Kim nunca votou. E aí o cara foi lá, o Caio Menezes votou Grok, isso é verdade. Eu nem gosto muito desse recurso de botar o Grok numa discussão, mas porra. Aí vai lá o Grok. Não é verdade. Kim Kataguiri votou contra o aumento do número de deputados, tanto na votação inicial de maio, quanto na confirmação de junho, conforme registros da Câmara e reportagens da Gazeta do Povo e Estadão. Ele criticou publicamente a proposta. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A gente denunciou essa proposta. Daí o cara vai lá e mente. E assim, é uma máquina. Ele é mais um desses elementos. Então, o cara já joga outra mentira no ar. Lembra a mentira de que a gente... É o que ele divulgou, tá? A mentira de que a gente montou o partido. Aí depois ele ficou igual uma cadela, porque quando ele recebeu uma notificação lá, né? Aí na notificação ele, eu não quis dizer nada. Porque é um frouxo. É um Zé Cu. Aí ele recebe a notificação, aí sai fora, né? Mas não quis dizer. Mas ele quis dizer que a gente roubou dinheiro do fundo eleitoral pra montar o partido Missão. Ali, pegando uma thread, uma acusação merda, feito por um outro perfil mongoloide, um Miguel, não sei o quê. E ele achou tudo muito esperto. Acho que vou fazer isso, né? Vou dar a entender, né, de maneira maliciosa, que os caras roubaram dinheiro do fundo eleitoral para montar um partido. E aí começa a botar o nome de pessoas que participaram das campanhas, achando, né? Eu cruzei dados, eu peguei. Assim. Que sujeitinho baixo. Que sujeitinho vil. E é mentira, e é sempre mentira, tá aí mentindo como uma máquina de mentir. Há meses. Meses. Porque ele botou na cabeça dele que ele vai destruir o MBL. Não vai, cara. Lembra que ele falou que ia evitar o partido de ser montado, Riso? Não, por cima do meu cadáver, né? Queria fazer muitas coisas. Fez nada. Não fez nada porque é um bosta. E não só porque é um bosta, porque a gente é honesto. A gente montou o partido na moral. Coisa que um cara bosta como esse nunca vai fazer na vida dele. Nunca vai ter uma grande entrega. Nunca vai ter. Nunca.
né? Nunca vai, é um bosta. Né? Fica lá. Cara, é bizarro. É bizarro, é bizarro. Então eu tô listando aqui pra vocês, né, todas essas máquinas de dissipar energia. E aí as pessoas se perguntam como pode a tal da direita, que tem pelo menos 50% da população dela a favor, e não é qualquer 50%. A metade que apoia a direita, em geral, tem uma participação maior de pessoas economicamente ativas e classe média do que a esquerda. Portanto, essa metade de direita podia fazer muito mais. Tem um monte de pequenos e médios empreendedores, tem um monte de empresário, tem um monte de gente em posição de poder. Então, essas pessoas bem articuladas, bem organizadas, podiam fazer muito riso. Mas não, toda a energia é dissipada. Essa lógica de dissipação, cara, ela tá me afligindo. Ela tá me afligindo porque isso acontece em todas as direitas de todo mundo, tá? Isso é uma coisa que eu estudo, eu gosto de acompanhar. Né? E essa, assim, os elementos de ineficácia da direita. Eu tô conversando com uma galera geninha, falando assim, gente, isso aqui que eu tô falando aqui, né, quase indo pra lógica da engenharia elétrica, né, e com certeza, toda vez que eu vejo com uma ideia esquisita em um campo, vai surgir um moleque, Renan, eu sou um engenheiro, acho que eu consigo fazer um cálculo da dissipação da energia cívica, da quantidade de likes por resultado. Tem um elemento aí, tá? Então, o algoritmo, as redes sociais, como ferramenta, porque essa dissipação, vocês sabem o que é, né? Se eu for falar aqui, é alienação. Né? A internet, o uso da internet pelo político de direita como uma máquina de alienação do próprio eleitor de direita. Porque é paradoxal que nunca o eleitor de direita esteve tão engajado e ao mesmo tempo os resultados nunca vêm. Os resultados são iguais ou menores do que antes. Então, você tem algo que está fazendo com que a energia corra para o lado errado. E é intencional. Não é um erro, não é uma falha. Tinha um trinco no pistão. Aí a explosão lá dentro do pistão ela é dissipada, tal. Não é um trinco. É intencional. É intencional. Há uma vontade de dissipar a energia com os seus projetos pessoais. E eis o grande problema do nosso campo. E eu vou voltando a falar do mundo, né? No mundo todo, a direita passa por esse problema. Está tendo discussões gigantescas nos Estados Unidos agora sobre as maiores infantilidades possíveis. Agora saiu um estudo, né? Eu vi essa discussão agora, tá? A galera do QAnon nos Estados Unidos, assim, eleitores do Trump, empolvorosa isso. Saiu um estudo dizendo que sangue de pessoas jovens, se você fizer transfusão de sangue de pessoas jovens, aparentemente, né? Tem que ver a qualidade dos estudos, teve peer review, tudo. Ele ajuda a rejuvenescer a pele das pessoas. Aí, todos aqueles defensores da teoria de que os ricos sequestram crianças para capturar o adrenocromo das crianças, e aí eles inserem do adrenocromo deles para eles permanecerem jovens para sempre, eles, eu sabia. Discussões hoje gigantescas. Né? A classe média branca americana realmente muito focada aí no adrenocromo, não sei o que. Como é que é? Como é que é esse papo de adrenocromo? Então, assim, a dissipação acontece, mas ainda assim, mesmo a direita maga e o próprio Donald Trump, com todos os defeitos que eles têm, tá? E assim, esse governo Trump, é difícil cravar aí onde ele vai terminar e tal. A dissipação dele é menor. A entrega da parte deles. A Meloni não é uma gigantesca dissipadora de energia na Itália? Foi eleita com uma agenda de imigração, não andou com porcaria nenhuma. A Meloni é uma... tá lá, né? La famiglia, la famiglia, la famiglia, la famiglia d'Italia, la famiglia d'Italia. Ah, mangia che ti fa bene. Ah, capperi. Ah, cipolla, melanzane. La famiglia, la famiglia. Entregou nada. Um inútil. Dissipou energia. E lá eles têm tempo, né, o tempo pro europeu, ele corre, né, rapidamente contra eles, porque já eles não têm mais povo para disputar a eleição e estão tomados.
Ah, ela foi eleita para resolver o negócio da imigração, não resolveu nada. Mas la família italiana, Roma, capital de Europa, popolo romano. Só é papinho e não vê nada de útil.